pergunta é, furando um pouco o pensamento, como é que está ficando agora, quer dizer, o que está acontecendo nesse momento para o profissional liberal? Porque, até pela tua empresa, né? Quer dizer, você fornece profissionais liberais para um conjunto de operações no Rio de Janeiro. Então, a pergunta é, já mudou a vida do profissional liberal? Quer dizer, está surgindo emprego, está surgindo atividade? Como é que está a vida já nessas últimas semanas? Pergunta muito boa. Esse tema é um tema que foi massacrado durante a pandemia, porque muitos empregados liberais, né, muitos profissionais liberais, como os guias de turismo, sofreram muito, pediram inclusive ajuda emergencial. O governo não foi suficientemente competente para fornecer essa ajuda emergencial para um guia de turismo do Rio de Janeiro, que deveria ser prioridade. Mas agora os profissionais liberais eles vêm com força total. No turismo há muitos profissionais liberais, né? O guia de turismo talvez seja o mais significante, o significativo, né? O guia de turismo ele representa aí grande parte dessa empregabilidade, é ele que toca direto esses grupos. Mas existe, por exemplo, a economia da praia, Guidal, que é uma coisa muito interessante. Muito legal. Isso da economia da praia acho que é um ponto que vale a pena, né? Como é esse mundo da economia da praia? É um mundo informal, não é, Maurício? Uma parte é formal, uma parte é informal. Por acaso, a gente tem um cliente especial que é a Orla Rio. A Orla Rio cuida da parte formal, que são os quiosques. Mas o Sebrae fez um estudo recentemente da economia da praia. A economia da praia não é só o quiosque, são os barraqueiros. Os barraqueiros, na maior parte deles, eles são informais. Alguns têm as autorizações de trabalho, mas só para você ter uma ideia de número, os quiosques representam 1/10 da força de mão de obra da praia. Ou seja, 1/10 os quiosques. E os outros 9/10, né? Pois é. Estão na areia? É o cara que vende o coco, é o cara que vende o mate, que faz a massagem, que aluga, que vende bola, pipa, que aluga o chuveiro dele, que tem uma barraca que empresta Wi-Fi, em contrapartida você tem que ter um consumo lá de caipirinha. Ou seja, existe as escolas de esporte, de vôlei, de beach tênis, né? É uma economia que agora, por acaso, essa semana, eu fiz uma conexão entre o Luiz Gustavo Barbosa, da Fundação Getúlio Vargas, eu não sei se você o conhece, da área de projetos, junto com o vice-presidente, o Guilherme Borges, da Orla Rio, e eles estão encomendando exatamente uma pesquisa para que possa entender melhor esses números, entender essas demandas, entender esses fluxos e poder trabalhar de uma forma mais profissional, até na captação de patrocínios para a cidade, na captação de patrocínio para essa praia, no ponto de vista de proteção, de transporte, as bicicletas elas promovem bastante essa integração, né? Pedro, então, queridão, Pedro é nosso amigo professor. O Pedro está disfarçado aqui, né? Porque eu não consegui ver o nome dele. Mas esses informais, eles recebem treinamento, orientação para atuar junto aos turistas, porque uma coisa que a gente ouve muito é que o Rio, apesar de toda a vocação turística, o Rio não tem o treinamento turístico, né? Quer dizer, o Rio não é uma cidade... Aí a pergunta que eu faço para você, e aí, a prefeitura cuida desses informais que trabalham na praia, que trabalham em tudo? Como funciona isso, Maurício? Deveria haver mais programas de capacitação, de transformação, mas são poucos. Na minha mãe entrou, hein? Minha mãe entrou, a sua tinha entrado, a minha entrou agora também, tá? Que bacana, parabéns aí para a mãe do nosso querido professor Guidal Parnes. Para a mãe do Maurício também. Mas diga lá, desculpa, foi porque eu queria distrair. Tá falando de formação, né? Formação. Eu, por exemplo, uma das primeiras ações que eu fiz quando cheguei na Rio Tour foi capacitar os taxistas do aeroporto. A gente entendendo que o aeroporto era o grande gargalo, assim, a primeira boa ou má percepção que o turista, que o visitante chegava na nossa cidade. Então, a gente fez um treinamento para eles muito bacana. Entregamos um selo para eles de qualidade, de atendimento.
400 taxistas naquele momento das cooperativas. É uma pena que não todos foram treinados, mas a gente começou com 400, depois foram mais 300. Assim fizemos com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, eu trouxe para eles formação, por exemplo, em parceria com o Consulado Geral do México. Aliás, a Jari está aí, do Consulado Geral do México. Bacana, obrigado pela presença, Jari. A gente fez uma parceria com o consulado e trouxemos para a Guarda Municipal um curso de idioma, mas um curso de idioma de verdade. Não é negócio de aprenda inglês dormindo, aprenda espanhol dormindo, 10 lições, não. Então, formamos 70 guardas municipais no idioma espanhol. E assim fizemos um curso para a Polícia Militar, para o BPTUR, que era o Batalhão de Policiamento Turístico. Só que isso precisa ser recorrente, isso não pode ser espasmódico, isso não pode ser esporádico, isso precisa ser frequente, Guidal. Isso precisa ser política pública, né? E aí eu até me ofereci ao Paz para que eu pudesse ser útil nessa transição e que a gente conseguisse dar continuidade a alguns projetos. Mas eu acho que ele não ouviu direito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso tudo foi desmobilizado nesse 1 ano e meio de pandemia, né? Quer dizer, talvez até tivesse sido desmobilizado antes. Teve um movimento muito forte para a Copa do Mundo, né? Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, etc. Mas depois... E aí, como é que remobiliza isso? Como é que já que vai começar tudo de novo, né? Quer dizer, o Réveillon deve ser o primeiro grande evento de retomada do Rio de Janeiro. Como é que faz? Como é que dá tempo de fazer, Maurício? Porque isso impacta a vida dos profissionais liberais. E como é que funciona isso? O que faz agora? Desliga a live e sai correndo? Mas, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, seja ela qual for, em qualquer governo, tem uma equipe técnica muito, muito séria, né, assim, que trabalha nesses bastidores. Ou seja, os cargos políticos eles passam. Mas, por exemplo, a Guarda Municipal, a Secretaria de Ordem Pública, todos o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, eles têm lá um staff que já há décadas cuida desse evento. Então, o político, quando chega, ele tenta dar o seu tom, mas, na verdade, o evento já vai acontecer, entendeu? Eles já se planejam com antecedência, o que faz um governo hoje ter mais sucesso ou menos sucesso é o carinho do público, é o carinho do povo, é o entendimento das mensagens. E aí eu acho que nesse caso aí, por exemplo, o Paz ele é muito feliz nesse caso, ele fala muito bem com o seu povo. Então, se ele tiver competência agora para fazer campanhas não promovendo os eventos, mas promovendo, né, exatamente a sensibilidade, a retomada com consciência, com cuidados, com cautela, né, eu acho que a gente vai ter bons eventos. Uma questão que o Rico colocou aqui, como é que a gente conseguiria aproximar paulistanos e cariocas? Como é que a gente poderia institucionalizar se é biscoito ou se é bolacha? Bem, aliás, hoje... vale outra enquete aqui, né? Vale outra enquete. É biscoito ou é bolacha? Né? A gente também pode fazer a segunda enquete aqui, né? É verdade. E aí, se o cara for carioca, ele vai falar que é biscoito, se for paulista, vai falar que é bolacha. Mas se pagar, aí pode chamar do que quiser. Essa que é a história. Se pagar, pode chamar do que quiser. Não tem problema. O cara do Biscoito Globo na praia, né? Se ele ouvir o sujeito falar assim, me dá uma bolacha dessa, ele vai vender. Né? Ele vai vender. Então, assim... Hoje, o Rio de Janeiro está se aproximando muito de São Paulo como cidades irmãs. Isso já devia ter sido feito há muito tempo. Eu acho que é uma bobagem essa provocação entre paulistas e cariocas. Eu acho que de verdade não existe. O paulista adora o Rio de Janeiro e o carioca, que gosta da noite, que gosta da gastronomia, que gosta dos grandes eventos, ama São Paulo. Não vejo essa concorrência. Agora, a gente precisa se preparar como São Paulo tem se preparado há muito tempo. Investido na capacitação, melhoria dos serviços, uma conscientização da população, e isso é um desafio também para o Rio de Janeiro, melhorar a qualidade de serviço. Beleza só não põe mesa.